Um terço das mortes que acontecem no Brasil são por doenças cardiovasculares. Em Januária, o cardiologista Júlio César Silveira chama a atenção da população. Segundo o médico, o índice de doenças do coração é altíssimo em nossa região. O índice de doença cardiovascular no Brasil ainda é muito alto e a principal causa de mortalidade no Brasil chega a 33% das mortalidades, ou seja, um terço das mortes que ocorrem no Brasil são por doenças cardiovasculares. Agora, em Januária, eu acho que o índice de doenças, principalmente a doença coronariana, que é a que mais mata, ainda é altíssimo. Eu costumo dizer que talvez as nossas orientações não estejam chegando ao paciente, ou se está chegando, os pacientes não têm absorvido a contento essas nossas explicações, que seria um bom controle do colesterol, bom controle da pressão, bom controle da glicose, uma dieta saudável e atividade física e não fumar. Isto, com certeza, os países e as cidades que diminuíram isso, em muito foi diminuído o índice de doenças cardiovasculares e, por consequência, o índice de mortalidades por doenças do coração. O profissional médico fala também sobre a causa do infarto fulminante. O infarto fulminante é aquele infarto em que a obstrução aguda da placa, é o rompimento da placa, provoca um entupimento. Normalmente, isso atinge o sistema elétrico do coração, o sistema de condução, e aí leva ao que a gente chama de uma taquicardia ventricular, que é uma arritmia, levando a uma fibrilação ventricular. E se esse paciente estiver num ambiente em que haja um aparelho de cardioversor elétrico, ele ainda consegue salvar. A uma distância grande do cardioversor elétrico, que é o único aparelho capaz de reverter este processo, esse paciente fatalmente vai ao óbito, como a gente tem visto notícias aí sempre na mídia. Agora é importante dizer que o infarto fulminante não existe. Por quê? Porque normalmente quando o infarto fulminante chega, ele já mandou vários avisos antes. O coração não infarta fulminante sem mandar avisos. Ele provoca um certo cansaço, provoca uma certa dor, provoca um certo desconforto. Aquelas mesmas atividades que a pessoa fazia com certa facilidade, ele passa a ter dificuldade. Então isso tem sido debatido em todos os congressos. Quando o infarto fulminante chega, o coração já mandou alguns avisos. A pessoa que não quis ouvir os avisos do coração. Como seriam esses avisos? Como é que a pessoa sabe que o coração está avisando que não está legal? O principal é a dor, e é preciso a dor no peito é um indício de que pode ser problemas de coração, principalmente nas pessoas acima de 45 anos que têm fatores de risco. O cansaço para as atividades habituais que ele fazia e passa a cansar. É importante saber que o diabético, por exemplo, ele tem que estar de rotina, fazendo um eletro, fazendo um teste ergométrico, porque ele não vai ter dor, devido ao diabetes acometer terminações nervosas em várias partes do corpo. É muito frequente o infarto de diabetes sem dor. Então, os principais avisos é a dor, o cansaço e batedeiras diferentes. Às vezes o coração começa a palpitar diferente. As pessoas começam a ter uma sensação de palpitação. Então, dor, cansaço aos esforços que a pessoa às vezes realizava facilmente e palpitação são as principais vozes do coração para que o paciente entenda que alguma coisa está errada. Outro fato levantado pelo cardiologista são os cuidados para quem é hipertenso. O problema do sal é porque a hipertensão, que é também fator de risco para a doença coronariana, passa a ser fator de risco também independente para outras doenças, como o crescimento do coração, como o AVC. Nós temos quando se fala em doença de Chagas, todo mundo morre de medo, porque doença de Chagas cresce o coração. Mas quem mais cresce o coração é a hipertensão. A principal causa de hemodiálise no nosso país é a hipertensão, segundo diabéticos. Na Europa, essa linha inverte. A primeira é o diabetes e a segunda a hipertensão. E a principal causa da hipertensão é o sal. Nós necessitamos de 3 gramas de sal por dia. Abaixo disso, mostrou-se também que não é bom.
E o brasileiro hoje ingere uma média de 12 gramas de sal, ou seja, nós ingerimos 4 vezes mais do que a nossa necessidade. E isso, com certeza, traz consequências à pressão alta. Para o Dr. Júlio Silveira, a prevenção é o melhor tratamento. Controlar a pressão, controlar a boca, uma alimentação mais saudável à base de frutas, verduras. Controle do colesterol, hoje, baseado no risco da pessoa, nos exames da pessoa, a gente calcula a pessoa em baixo, moderado, alto e muito alto risco, e o colesterol deve ser tratado de acordo com essa classificação. Hoje nós não temos um valor, não, o colesterol está alto ou baixo, isso é individual, isso é por pessoa. O mesmo colesterol poderia ser normal em você, pode ser muito alto em mim, porque hoje você vê o colesterol como um conjunto de coisas. O colesterol mostrou-se altamente maligno e a gente hoje sabe que o LDL colesterol, que é o mau colesterol, ele tem sua importância. Se não tivesse, talvez não existisse. A sua importância é porque ele faz parte do metabolismo cerebral, né? Ou seja, os nossos neurônios, as células do cérebro precisam do LDL colesterol para a sua sobrevivência.